Bom, então ontem a gente estava vendo algumas questões, a gente terminou a aula falando de algumas estratégias, comparando, né, algumas estratégias de controle de vazão. E aí na aula de hoje a gente termina essa parte de variação de curva do sistema e entra em cavitação. Então a última coisa que a gente vai ver nessa parte agora de variação de curva do sistema é a associação de bombas em série em paralelo, né? Que acontece quando diferentes demandas do sistema exigem configurações diferentes da bomba. Então a gente pode ter, por exemplo, um reservatório, e aí duas bombas em paralelo, quando a gente quer aumentar a vazão, e aqui um reservatório com duas bombas em série, quando a gente quer aumentar o head, né? Quando a gente quer aumentar a carga do sistema de bomba, quer dizer, quando o sistema demanda uma carga maior, então as bombas podem ser associadas em série para aumentar, né, à medida que cada bomba é adicionada, cada bomba, a sucção da bomba seguinte é adicionada na descarga da bomba anterior, a gente vai aumentando o head à medida que o número de bombas for aumentando, e a vazão vai aumentando à medida que a gente vai colocando, instalando bombas em paralelo, né? Bom, a associação, vamos começar falando da associação de bombas em série, né? Então aí a descarga de cada bomba é conectada à sucção da seguinte, quando a gente precisa, né, ou quando temos alturas manométricas muito elevadas. Ela é essa estratégia descrita ali, né, ela é concorrente das bombas multistágios, que são essas aqui. Agora existem vantagens e desvantagens de usar uma configuração ou outra. Quando você faz a associação em série, existe uma flexibilidade, porque a gente pode fazer um bypass aqui, né, em uma das bombas, e eventualmente se essa bomba falhar, isso não prejudica o processo, né? Igual aquelas luzinhas de Natal antigas, né? Aí fazendo analogia com o circuito elétrico, né? Então quando aquelas lâmpadazinhas de Natal, se uma queima, queima todo o sistema ali de lâmpadazinha de árvore de Natal, né? Então a lâmpadazinha da árvore de Natal seria mais ou menos vamos dizer assim, uma associação em série de bomba, né? Mas aqui a gente pode fazer um bypass e aí o processo não para, né? Agora, e são mais baratos, né? Na verdade, fazer uma associação em série também é mais barato, porque normalmente essas bombas de múltiplos estágios, elas são feitas sob medida. E bombas associadas em série, você vai lá e compra, dimensiona seu processo, né? E associa as bombas em série, tá? Mas existe uma questão de espaço, né, de compactação, vamos dizer assim, quando você usa uma configuração de uma bomba de múltiplos estágios, por exemplo, né? Então tem vantagens e desvantagens de cada caso, né? No caso da associação de bombas em série, a vazão da associação é a mesma em cada bomba individualmente. Então aqui não tem por que a vazão mudar, né? Se o escoamento é incompressível, à medida que o fluido passa pelas bombas, você não muda nem a área nem velocidade, então a vazão é constante. Tá? Então a massa não varia à medida que ela passa pelo conjunto de bombas. E o head total do conjunto é a soma de cada uma das unidades. E aí a única coisa que tem que tomar cuidado, né, é que a carcaça e o flange de sucção de cada estágio, em particular o do último, que é o que aguenta a maior pressão, né, ele deve suportar a pressão, porque se a cada passada, né, por cada bomba a pressão está aumentando, então o flange de sucção aqui, toda a carcaça, ela tem que aguentar a pressão que está sendo desenvolvida na entrada dela, né? A primeira de todas, ela está numa situação relativamente confortável, né? Porque ela está no ponto do sistema onde a pressão é menor, né? Na sucção aqui, né? E aí, à medida que passa pela descarga, ela vai aumentando a pressão. E aí, como é que a gente faz para obter a curva da associação das bombas em série? Né? É bem fácil, né? Tanto série quanto em paralelo. Então a gente soma os heads das curvas individuais. E as bombas, elas preferencialmente devem ser iguais, ou pelo menos muito parecidas, né? Igual no sentido da curva head vazão, né?
por diversos motivos, a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais para frente, mas é interessante que elas sejam iguais. Então aqui, ó, o que a gente tem, né, são duas bombas associadas em série, a gente tem o head A e a vazão A, né, seria o head da bomba A e a vazão da bomba A, que seria, por exemplo, essa curva aqui, ó, né, a curva da bomba A, quando ela opera sozinha, né. Aqui a gente tem a bomba B, o head da bomba B e a vazão da bomba B, que seria essa curva mais embaixo aqui, quando ela opera sozinha. A curva pontilhada aqui é o sistema, né, a curva do sistema. Então, se a bomba B estiver operando sozinha, o sistema vai estar, o processo vai estar operando aqui onde está o mouse aqui, né? Tá? Na interseção da curva da bomba B com do sistema. Se eu desligar a bomba B e ligar a bomba A, o sistema vai operar aqui, ó, na interseção da curva da bomba A com a interseção do sistema. Agora, se eu ligar as duas, aí eu somo os heads, né? Aí eu vou vir, aí a gente soma o head das duas bombas, e aí o processo vai estar aqui em cima, né? Porque se eu aumentei o head e o ponto de trabalho é na interseção da curva head-vazão da bomba, né? Entre o sistema e a bomba, então eu vou estar, o sistema vai estar agora, né, operando nesse ponto aqui, né? Tá? Mas o importante é que a vazão das duas bombas, quando elas estão ligadas em série, é a mesma, né? Então elas vão estar nesse ponto aqui, e o head a gente vai somar, tá? Então é importante frisar isso, né? A vazão não é a mesma quando elas estão operando sozinhas, certo? Mas quando elas estão operando juntas, a vazão por cada uma delas será a mesma, né? Se eu desligar uma das duas, obviamente, como o head vai diminuir, né? Então, sei lá, se eu desliguei a bomba B, então a gente vai perder essa contribuição aqui, ó, do head B, e aí a gente vai ficar só com head A, né? Tá? E aí a curva cai para cá, se eu desligar a bomba A, a curva vai cair para cá. Se eu manter as duas ligadas, o ponto de trabalho é aqui, com a vazão igual para as duas bombas, tá? E se elas fossem iguais, né? As duas curvas aqui, bomba A e bomba B, seria sobreposta, a gente não ia ver as duas, né? Tá? Quer dizer, a gente não ia ver uma das duas, né? Certo? Bom, aí aqui, ó, tá ilustrando porque que o ideal é que elas sejam iguais, né? Mais parecidas possíveis. Aqui a gente tem a associação de três bombas em série. Então, para valores, o que acontece aqui, né? Para valores de vazão acima da descarga livre da bomba 1, ela deve ser desligada. Para valores de vazão quando as bombas estão em série, né? Então, aqui eu tenho a curva da bomba 1, que é diferente da bomba 2 e diferente da bomba 3. Se por acaso o processo ele vier para cá, nesse ponto aqui de vazão, ó, ela está acima, na verdade não precisaria nem estar tanto, né? Porque pelo que a gente viu, a curva head vazão, as bombas centrífugas, desculpa, né, elas têm uma faixa de operação. Então, eventualmente, por aqui, assim, ó, a bomba 1 ela já deveria ser desligada, porque a gente tem um processo operando fora da faixa ótima da bomba 1. Aqui ele vai até a descarga livre, então vamos manter essa, só para a explicação não ficar muito embolada, né? Vamos manter o que ele fez aqui, que foi até a descarga livre, mas eventualmente essa linha tracejada deveria estar um pouquinho para a esquerda aqui, para levar em conta a faixa de operação da bomba, tá? Mas vamos fazer de acordo com a explicação aqui do livro. Então, a partir desse ponto de vazão, se a gente estiver fazendo uma associação de bombas em série, e aí quando você liga as bombas em série, né, se eventualmente o head cair aqui, por exemplo, isso indica que a gente está acima da descarga livre da bomba 1, então ela deve ser desligada. Então a gente só ficaria aqui com a bomba 2 e com a bomba 3. À medida que a gente vai vindo para uma região fora da descarga livre da bomba 2, a gente tem que desligar a bomba 3 e só a bomba 3, desculpa, a bomba 2 e só a bomba 3 ficaria funcionando, tá? Então a curva da soma, né, dos heads englobaria todas as três nessa região, porque aqui a bomba 1 ainda pode funcionar, porque está dentro da faixa de operação dela. À medida que a gente sai da faixa de operação da bomba 1,
a gente cai numa região que a bomba 1 deve ser desligada, e à medida que a gente sai da faixa da operação da bomba 2, a gente cai numa faixa que ela deve ser desligada e ficaria só com a 3. Só a bomba 3 vai até o final aqui que é a mais, vamos dizer assim, é a menos restritiva, né? A mais restritiva é a 1, a menos é a 2, tá? E aí também, né, a outra questão é que a gente pode começar a transformar a bomba numa turbina, né? Porque se a gente está numa vazão maior do que o que ela pode prover, na verdade ela está sendo movida, ao invés de mover o fluido, tá? Então pode danificar o motor, danificar a bomba, tá? Se as bombas fossem iguais, a gente não teria esse problema. A faixa de aplicação delas, né, essa linha pontilhada aqui, ia terminar igual para todas elas, e o head ia ser obtido somando todas elas, tá? Certo? Então tá aí uma curva de associação de bombas em série, quando as bombas são diferentes. Então vamos ver as particularidades agora da associação das bombas em paralelo. Então o que seria representado aqui, né, várias bombas em paralelo, bombeando para um determinado processo ali, né? Então, qual é o objetivo aqui, né? Quais seriam as aplicações, algumas pelo menos, né? Então, quando a gente quer vazões muito elevadas ou bem definidas, o que significa bem definidas, né? Se eu ligar a bomba 1 e a bomba 2, a gente está num certo envelope de vazão. Se eu desligar só uma das bombas, a gente cai num outro, vamos dizer assim, envelope, né, operacional. Então, quando a gente tem pontos precisos de vazão no processo, né? Então você liga a bomba 2, você consegue colocar o processo num ponto de operação específico. Liga a bomba 3, consegue colocar num ponto de operação específico. E aqui, né, vamos dizer assim, o concorrente desse tipo de processo seria um variador de frequência, né? Que você vira ali a frequência do motor elétrico, um inversor de frequência. E aí você varia esse envelope operacional quase que indefinidamente, né, dentro da faixa de operação da bomba. Bom, existe uma questão de segurança operacional, né? Se uma para, a outra continua, então pode ser uma questão de redundância, né? Em vez de ter uma bomba grande, ter várias bombas pequenas, e aí, eventualmente, se uma dessas bombas estraga, as outras bombas, mesmo numa vazão menor, continuam desenvolvendo o processo, tá? E a questão aqui também, uma outra vantagem de ter associação de bombas em série, é que trabalha no ponto de máxima eficiência de cada bomba. Então, se a gente tiver uma bomba só e quiser fazer essa estratégia de variar a frequência que eu estava falando, né, a gente eventualmente pode cair fora do ponto de máxima eficiência. Então, por exemplo, ó, digamos que a vazão numa determinada condição, não sei, aqui é uma coisa bem geral, né? Digamos que essa aqui seja a curva do sistema, azul, e a gente está numa vazão de 1.250 barris por dia, e quer trazer a vazão para 2.000 e qualquer coisa barris por dia. Se for fazer isso usando só uma bomba, a gente cai fora eventualmente está bem perto aqui, ó, a gente teria que aumentar a vazão a rotação de 60 para 90 Hz, mas aí, nesse caso, a gente estaria muito perto do limite operacional da bomba. Se eventualmente a gente associasse 2 ou 3 bombas em paralelo aqui, eventualmente a gente estaria com cada bomba perto aqui do ponto de máxima eficiência e eventualmente isso aumenta a vida útil da bomba, né? Então é uma das questões aí, um dos aspectos, eu não diria nem que isso é uma vantagem, né? É um aspecto, como eu sempre falo, né? Essas comparações em engenharia sempre tem que levar em conta diversos fatores. Então aqui seria um aspecto a se levar em conta na comparação entre um variador de frequência e colocar bombas em paralelo, tá? Bom, e aí como é que a gente obtém a associação a curva da associação das bombas em paralelo, né? A gente tem que somar as vazões das curvas individuais. Então aqui, ó, é a mesma coisa que a gente tinha visto em série lá, né? Duas bombas em série. Se só a bomba A estiver operando e essa bomba B aqui desligada, e aqui pontilhado em preto a curva do sistema, né? Aí a gente está nesse ponto aqui, ó, onde está o mouse aqui parado, né? Na interseção da bomba A com a curva do sistema. Se a gente desligar a bomba A e manter só a bomba B ligada, a gente está aqui nesse ponto. Se a gente ligar as duas, aí a vazão
é somado, então a gente vai vir para essa condição aqui de vazão, e o head vai ser o mesmo em cada bomba, né? Por que o head é o mesmo? Não tem por que não ser, na verdade, né? O sistema contra qual as duas bombas está funcionando é o mesmo, então elas têm que fornecer a mesma energia, a energia que elas fornecem tem que ser iguais, né? Então, por isso que o head das duas bombas é igual e a vazão é diferente aqui em cada uma das bombas, né? Tá? Certo? E aqui é a mesma história, né? Quando a gente estiver fazendo associação de bombas em paralelo também, o ideal é que elas sejam a mais semelhante, o mais parecido possível, né? As curvas sejam o mais parecido possível. Porque acima do valor, aqui a linha tracejada aqui, o limite, estaria em função do head, porque o que a gente faz, né, é que as vazões vão sendo somadas e o head aqui é uma consequência, né? Então, se eu tenho uma condição aqui da bomba 1 com essa curva, a bomba 2 com essa curva e a 3 com essa curva, e eu cair, por exemplo, aqui, ó, num ponto operacional nessa região aqui, ou nessa região aqui, eventualmente, né, onde está o mouse ali, a bomba 1 tem que ser desligado, porque está acima do head que ela pode fornecer. Tá? Então aqui eu tenho a bomba 2 e a bomba 3 funcionando, aqui eu só tenho a bomba 3 funcionando, e aqui não tem como funcionar nenhuma das três. Tá? Então aqui é o head de shutoff das bombas, de todas as bombas combinadas. E aí, à medida que a vazão vai aumentando, a gente vai tendo que desligar as bombas, né? Porque essa daqui cai numa região de head que a bomba 2 não aguenta, e nem a 1. Aqui cai numa região que a bomba 1 não aguenta, e aqui é uma região que as três aguentam, né? Porque o head aqui, né, está abaixo do head de shutoff de todas as três bombas, né? Então aqui seria uma condição de soma de vazão, né? Então a gente soma essa vazão da bomba 1 com essa vazão da 2 com essa vazão da 3, cai nesse ponto de operação aqui, né, com o mesmo head na vazão das três bombas combinadas, tá? Então, o mesmo problema, né? A gente pode ter, se a gente estiver num head acima da bomba 1, a gente pode começar a movê-la, ao invés de que ela mova o fluido, né? Então, as coisas se invertem. E se as bombas fossem iguais, esse problema não existiria, né? E aí dentro nesse contexto aí que eu ilustrei, né, da associação de bombas diferentes, então se uma bomba for muito maior que a outra, as alternativas a seguir, né, apresentadas, elas são muito melhores, é muito melhor fazer uma dessas alternativas do que associá-las, se elas forem muito diferentes, né? É o que está ilustrado nos desenhozinhos aqui, ó. Duas bombas em série, uma muito maior que a outra, duas bombas em paralelo, uma muito maior que a outra. Então, aumentar a rotação da bomba original, eventualmente, é uma alternativa, que é o que a gente estava falando aqui atrás, né? Que aumentar a rotação, você pode trazer ela fora do ponto de trabalho, mas, eventualmente, se elas forem muito diferentes, a gente pode, aumentando a vazão, trazê-la fora do ponto de operação de uma das bombas aqui, né? Tá? Dependendo do limite head de vazão, e se as bombas forem muito diferentes, eventualmente pode ser melhor, mesmo que ela opere um pouquinho perto ali da faixa do limite operacional dela, e eventualmente pode ser melhor do que associá-las. Mudar o impelidor da bomba original, então aqui são duas formas de variação da curva do sistema, né, que a gente estudou, ou mudar a bomba, colocar uma bomba diferente, tá? Então, de forma geral, portanto, de forma geral, né, quando se associa a bomba, usa-se bombas similares, mas é aquilo que eu sempre comento, né? Se você está na sua empresa e lá no estoque você tem duas bombas diferentes, eventualmente é melhor operar duas bombas diferentes do que comprar uma outra, né? E se isso não representar uma faixa de operação muito danosa, né, para cada uma das bombas. E em qualquer que seja o caso, né, a eficiência do conjunto é dado pela potência cedida ao fluido na associação de bombas, né, somar a potência cedida ao fluido quando a bomba A e a bomba B estão funcionando, sobre a potência absorvida no eixo quando a bomba A e a bomba B estão funcionando. Então é o peso específico
vezes a vazão da associação das bombas, vezes o head da associação das bombas, sobre a potência que está sendo demandada, né, a soma das potências demandadas no eixo, tá? Da bomba A com a bomba B, se tivesse a bomba C, a bomba D, enfim, né, vai somando aqui a condição operacional das bombas em série ou em paralelo, tá? Bom, e aqui, essa forma de escrever a potência cedida ao fluido, né, levando em conta o ρ aqui dentro, né, é quando a gente escreve o head em metro. Se o head fosse em metro quadrado por segundo ao quadrado, né, o joule por quilo, a gente teria um ρ QH, né, não precisaria do G ali, tá? É isso aí, Rodrigo. Em série soma o head, em paralelo soma a vazão, é isso que a gente estava, exatamente, ó. Isso que foi mostrado aqui, né? Em paralelo somando a vazão, aqui também, né? Em série aqui, ó, somando o head, exatamente, tá? É só somar. Para cada ponto da curva, você simplesmente soma o head, mantendo, a gente vai fazer um exemplo aí desse, né? Mas se soma os dois heads, mantendo a vazão. Soma os dois heads, mantendo a vazão, certo? É isso mesmo. Beleza. Aqui, ó, um exemplo aqui. Então, ó, a tabela abaixo fornece os dados de altura manométrica e vazão da curva característica de uma bomba centrífuga. A partir desses dados, obtenha e plote o resultado de duas bombas iguais conectadas em série e duas bombas iguais conectadas em paralelo. Então, se a gente pegar essa curva aqui, ó, dessa bomba e conectar essa bomba aqui, né, essa curva head vazão, né, o head variando de 0 a 200 metros cúbicos por hora, a vazão de 32, desculpa, a vazão variando de 0 a 200 metros cúbicos por hora, e o head variando de 32,5 metros a 20 metros. Então, se eu pegar essa bomba, associar ela em série em paralelo, como é que a curva do sistema vai ficar? Desculpa, como é que a curva da bomba vai ficar? Então tá aqui, ó. Curva original. No caso da conexão em série, a gente duplica o head, mantemos a vazão. Então pega a mesma vazão, ó, tá repetindo aqui, né? 0 a 200, Q igual aqui em série, né? 0 a 200, e aqui o head original, repetir o head original aqui, e o head em série, é só multiplicar por 2 aqui, porque são duas bombas iguais. No caso da conexão em paralelo, duplicamos a vazão em paralelo de duas bombas iguais, né? Eu estou sem meu... Deixa eu melhorar isso daqui. É isso aqui, ó. Na conexão em série, no caso dessa conexão em série, né? Porque são duas, só para especificar, dessa, só para não ficar ambíguo, né? Então, no caso dessa conexão em série, porque as duas bombas são iguais, duplicamos o head e mantemos a vazão. No caso dessa conexão em paralelo, duplicamos a vazão e mantemos o head porque as bombas são iguais. Então, Q, 0, né? 40 duplica, 80, e o head mantém igual, tá? Então, tá aqui, ó, a curva de uma bomba e duas, desculpa, a curva de uma bomba aqui embaixo, ó, e duas em paralelo. Porque em paralelo, a vazão aumenta e o head permanece constante. Uma bomba, duas em série. Então, uma bomba aqui embaixo azul, né? Duas em série amarelinha ali, ou laranja, né? E aí duplica a vazão. E aqui tudo junto, uma bomba, essa curva, uma em série, tá ali para cima, ó, duplicando o head, e duas em paralelo, duplicando a vazão. As três curvas estão aqui nesse gráfico aqui, tá? E aqui, ó, considere a figura abaixo representar... considere que a figura abaixo representa a curva característica resultante de duas bombas iguais conectadas em paralelo. Plote a curva característica de uma única bomba junto com a conexão da de duas em paralelo, né? Então aqui seria a vazão head das duas bombas. Então como é que ficaria essa curva de uma da bomba original, né? De cada uma. Então a gente tem que avaliar os pontos da curva, né? Só vir aqui pegar, sei lá, zero, vazão zero. O head é de 16, alguns pontos que estão aqui coincidentes no gráfico, né? Vazão de 8, head 12, vazão de 10, o head 10. Então, só ir olhando aqui, né? 14, 4, 16, 1. Aí eu tenho os dados aqui de duas bombas em paralelo, né?
as duas bombas em paralelo. Então tem que dividir a vazão por 2 aqui, porque as duas bombas estão em paralelo, né? Então aqui, ó, é só pegar aqui 0, 8 dá 4, 10 dá 5, 14 dá 7, né? E aqui está a curva original das duas em paralelo, e aqui a curva de cada uma das bombas. Tá? O mesmo head divide por 2, certo? Bom, então de novo, né, aqui a gente terminou essa parte de variação, de modificação do ponto de trabalho, né? A gente viu a modificação das curvas do sistema, a modificação das curvas da bomba, e recirculação e algumas questões de associação de bombas, né, em série, em paralelo. Essas são as referências, né? Então sempre gosto de mostrar aí de onde que eu tirei muitas figuras, né? A grande maioria das figuras eu tirei desses livros e dessas apostilas aqui, tá? Certo? Então, alguma dúvida aí? Ficou alguma coisa que alguém quer comentar com relação a essa parte da matéria? Então, a gente vai partir agora para cavitação, que se eu não me engano, a última parte, a última matéria da V1, né? Que é a parte de cavitação. Então, qual é o problema aqui, né? Qual é a questão da cavitação? Aqui eu botei teoria mais aceita, e vou voltar nessa questão de ser uma teoria, né? Porque entender a fundo o fenômeno da cavitação é uma coisa meio complexa, porque é um fenômeno relativamente complexo, né? Então, a teoria mais aceita, né? Na verdade, seria até melhor começar com uma definição, né? Talvez vamos deixar a teoria mais aceita mesmo, porque ou talvez definição aqui, talvez isso melhore, né? Se eu botar aqui, depois eu posso melhorar isso, mas tudo bem, isso não é crítico não. Depois eu mudo e boto uma melhor para vocês lá quando eu mandar os slides, né? Bom, é uma condição dentro da bomba, onde devido à queda da pressão local, cavidades preenchidas com vapor d'água são formadas. Então, de fato, isso daqui é a definição, é o que acontece, né? Mas a gente vai ver que a consequência disso que demanda várias teorias, vamos dizer assim. Então, eu acho que não estava bom escrito aqui teoria mais aceita, porque isso não é uma teoria, isso é um fato, é o que acontece. Agora, a partir disso, como que isso causa um problema na bomba é que várias teorias que são propostas, né? Eu vou mostrar mais aceita. Então, é uma condição onde, devido à queda da pressão local, cavidades preenchidas com vapor d'água. Por que queda da pressão local a gente tem cavidade preenchida com vapor d'água, né? Porque a gente começa, quando você diminui a pressão, né? A gente cai na pressão de vapor da água e aí ela começa a mudar de fase, né? Ela passa da fase líquida para a fase gasosa. Então, a gente pode fazer com que a água mude de fase aquecendo ou reduzindo a pressão, né? Se vocês lembrarem lá da termodinâmica, a curva pressão, temperatura, pressão, né? Ela, ela depende da pressão onde a gente está trabalhando, né? Tá? Então, quando a gente está abaixo da pressão de vapor, aquela temperatura. Então, essa daqui que seria a teoria mais aceita, né? Eu acho que aqui que ficaria melhor botar isso, ó. Então, porque qual é o problema, né? Aqui, ó. Então, seria o seguinte, ó. Teoria mais aceita. Para o problema associado, né? Associado à gravitação. Porque tudo bem, acontece esse fenômeno de formação de bolha de vapor, porque a gente está abaixo da pressão de vapor naquela temperatura, mas aí a gente tem uma consequência disso, né? A consequência de formação de bolhas de vapor é que essas cavidades se colapsam na região de maior pressão na bomba e em colapsando existe uma região de alta velocidade que a gente vai ver num videozinho mais para frente, que atingindo as paredes sólidas da bomba,
isso causa dano, né? Então é uma teoria, porque é até impressionante ver a quantidade de dano que esse fenômeno causa, por um jato de fluido que, a princípio, a gente não imaginaria que causaria tanto dano, né? Mas tem umas fotos aí mostrando o que acontece, né? Então a gente vê a curva de pressão de vapor da água, né, em função da temperatura. Então, aquela famosa curva de região de mudança de fase, né? No caso de líquido vapor aqui, a gente não tem. É claro que essa curva, isso daqui é só um recorte daquele diagrama PVT lá da termodinâmica, né? Pressão, volume específico e temperatura. Aqui a gente está numa projeção daquele diagrama que a gente vê lá em termodinâmica geral, né? No caso aqui para água. Então, qual é a condição de temperatura e pressão que existe a mudança de fase de líquido para vapor ou vice-versa, né, de vapor para líquido. Então aqui a gente está numa região de instabilidade, né, em cima da linha, mas sei lá, se a gente está na pressão atmosférica, né, 100 kPa, a 20 graus Celsius, a água é líquido, e aí à medida que a gente aquece a água, né, ela passa lá para vapor a 100 graus Celsius. Então, o que acontece, né? O que isso tem a ver com bomba centrífuga e o que a questão da pressão de vapor da água tem a ver com cavitação e com problema gerado na bomba, né? Então, na bomba, a pressão atinge o mínimo na entrada, porque a energia do fluido ela é reduzida por perda de carga na linha e na sucção, naturalmente a pressão é baixa para criar aquele efeito de, enfim, para a bomba succionar o líquido e transportá-lo para dentro do impelidor, né? Então a bomba precisa estar constantemente succionando o líquido, precisa criar uma região de baixa pressão ali para o líquido naturalmente seguir o curso dele, né? Para ser aspirado ali e entrar na bomba. E aí a questão é que se essas pressões começarem a diminuir, então, eventualmente se a gente está num, sei lá, num reservatório, estamos aqui a 30 graus Celsius, né? Então digamos que a gente tem um reservatório na pressão atmosférica, aí esse reservatório passou por uma linha com várias perdas de carga, vários desníveis, e aí a pressão começou a diminuir, diminuir. Se a pressão na entrada da bomba chegar aqui na pressão de vapor, nessa temperatura, sei lá, de 30 ou de 20 graus Celsius, né? Aqui essas bolhas de vapor começam a se formar, tá? E aí a gente pode atingir a pressão de vapor na temperatura de bombeamento, né? O fluido vai se vaporizar e existe a formação das bolhas. E aí, em regiões de altas pressões, as bolhas se colapsam, retornando ao estado líquido. Só que o problema é que quando ela se colapsa, né, o volume específico da fase de vapor é muito maior que o da fase líquida. Então, o colapso da bolha forma um vazio que é preenchido em altíssimas velocidades. Então, aí se forma uma onda de choque, e aí, se essa onda de choque estiver perto da superfície, você pode acabar fazendo com que esses jatos danifiquem a superfície. Então, aqui eu tirei lá do livro de termodinâmica, né? O volume específico, vou pegar aqui a 20 graus Celsius, né? Então, a pressão de saturação da água a 20 graus Celsius é de 2,339 kPa. O volume específico da fase vapor é 0,001 metros cúbicos por quilo. Não, na verdade, aqui da fase líquido, né? E o volume específico da fase vapor, ela é de 57,78. Então, a fase vapor ocupa um volume muito maior, cada quilo da fase vapor, né? Ocupa um volume muito maior do que cada quilo da fase líquida. Então, quando a bomba colapsa, você acaba tendo um preenchimento em alta velocidade desse volume que antes era vapor. E aqui a gente tem, ó, descrito em 3 linhas aqui, o que acontece com esse colapso quando essa bolha está junto de uma superfície metálica, né? Então o fluxo está para a direita aqui, a gente tem uma bolha sendo formada porque a pressão diminuiu abaixo da pressão de vapor. Existe uma depressão aqui porque ela está indo para a direita e a pressão está aumentando, por exemplo, quando a bomba está passando pelo impelidor, né? Então a pressão vai aumentando à medida que o fluido passa ali da entrada para a saída do impelidor. E aí, eventualmente, quando essa bomba colapsa, né, como o volume específico do gás é muito maior que o volume específico do líquido, existe a formação desses jatos aqui que atingem a superfície metálica.
Aqui é o que acontece longe da superfície metálica, então a gente não teria, enfim, aqui a bomba de vapor sendo formada, né? A deformação no lado de alta pressão, então a deformação preenchendo o lado de alta pressão e o colapso, né? Um jato que acontece por causa do colapso. Aqui seria uma bolha colada na parede e aqui uma bolha perto da parede. E a mesma história, né? Você tem a formação da bolha de vapor, o colapso da bolha e aí o jato atingindo a superfície. E aí, é isso que eu estava falando, né? Por que que essa teoria ela pode ser, é, vamos dizer assim, repensada, né? Ou botada em xeque, né? Porque será que essas pressões exercidas pela onda de choque seriam capazes de causar esses danos aqui no metal, né? Então isso daqui seria um impelidor, né? Originalmente ela passaria reto aqui, ó, mas toda essa parte aqui que foi desgastada, ela foi exclusivamente aqui embaixo também, né? Foi exclusivamente por causa da cavitação. Aqui essa falha aqui, né? Ela é uma assinatura de uma falha por cavitação na bomba. Então chega a causar buraco aqui no impelidor, né? E o metal ele é bem espesso, né? Se a gente vê aqui, dá para ver que o metal é bem espesso. Então por isso que essa teoria ela é a mais aceita, na verdade, né? Mas ela, quer dizer, ela pode ser posta em dúvida, porque você fala, mas será que seria capaz de gerar tanto dano, né? Mas enfim, isso para a gente não faz muita diferença, é o que a gente vai ficar aqui, vai assumir como sendo o que acontece de fato, né? Então, o que se admite, né, que ocorre enfraquecimento da estrutura dos cristais por uma grande variação da pressão em alta frequência, né? Então, você tem ali bolhas colapsando numa frequência muito alta, então, eventualmente, a temperatura aumenta também, né? E isso causa fragilização ali do metal, tá? Aqui tem um videozinho que eu acho que ele vale mais do que 1000 palavras, né? Deixa eu ver se eu... Ah, não vou botar áudio nesse, não. Então ele está mostrando aqui, ó, a formação, então a pressão vai diminuindo, né? E aí a bolha de vapor, a gente vai caindo abaixo da pressão de vapor naquela temperatura, né? E aí essa bolha de vapor vai aumentando. E aí, ó, ah lá, ó, como é que ela colapsa, a gente começa a formar como o volume específico do líquido é muito menor, né? Na medida que a bolha colapsa, a gente tem uma formação, ó lá, ó, um jato muito rápido de líquido ali, ó, se formando. E essa é uma visualização, vamos dizer assim, né, do fenômeno. Aí quem trabalhou, quem for trabalhar com visualização de escoamento, existem várias técnicas de visualização de fenômenos, tanto transferência de calor quanto em mecânica dos fluidos, né? Então aqui é uma técnica, enfim, quando a luz está vindo de frente, e essa eu não conheço, né? Parece que shadow graph, alguma coisa de sombra, né? Então a mesma coisa, o mesmo fenômeno, mas mostrado com duas técnicas de visualização diferentes, só para ver o... Opa, acho que eu voltei muito aqui. Só para ver o comportamento do colapso ali, sei lá, algum outro detalhe que se perca nesse tipo de visualização, né? E aí, aqui, ó, ele faz um detalhezinho, né? Talvez explicando melhor do que eu expliquei, do que acontece. Então, a bolha de vapor, ele cresce em regiões de baixa pressão. Então, aqui, ó, pressão local menor que a pressão de vapor, né? Então, a bolha é transportada por uma área de onde foi formada, que é uma área a baixa pressão, para a área de alta pressão. É o que acontece na bomba, né? Ela entra numa região de baixa pressão e o objetivo da bomba é aumentar a pressão do escoamento. Então, à medida que a pressão aumenta ali, né, ele está indicando nessa seta aqui, ó, a bolha para de crescer, e aí eventualmente ela começa a se deformar porque ela está sendo encaminhada aqui, né, está sendo pintado de vermelho aqui, ó. Então ela começa a se deformar, está ficando ovalada, e aí a pressão começa a deformar a bolha para dentro, né?
Aí ele deu um detalhezinho aqui, ó, a água escoa, tá, tudo bem. Então isso aí, a água começa a preencher, o espaço que estava sendo, ocupado pelo vapor, né. E aí quando, a bolha colapsa, né, então esses microjatos eles, fazem essa fratura na bolha, né, e aí forma esse toroide ali, né. Tem essa forma toroidal e um microjato que passa aqui na medida que a bolha de vapor é preenchida por fluido. Então o que que acontece quando a cavitação, colapsa, né, quando a bolha de cavitação colapsa perto de uma superfície sólida? Ele vai mostrar justamente esse fenômeno. Então ele mostra aqui uma superfície sólida cinza aqui, e ele está falando que essa superfície sólida ela foi previamente danificada pela cavitação. Então já estava acontecendo cavitação ali perto dessa superfície, e já veio uma outra bolha aqui, ó, crescendo, né? E aí ela colapsou o máximo tamanho, aí a pressão começou a aumentar, ela colapsou, aí formou esse toroide, né? E aí um microjato aqui atingiu ali a superfície, causando É, cadê? Será que eu não dei play? Ah, dei. Causando ali uma fratura no material, tá? Acabou? Terminou. Deixa eu ver se tem alguma foto. Ah, sim, aqui tem uma foto, ó, isso é bem interessante, de uma bomba nova, 6 meses operando sob cavitação, 12 meses operando cavitando e 2 anos operando cavitando. Então não tem mais nenhuma pá do impelidor, né? Depois de um ano. Aí ele dá um zoom aí, ó. Novinha, né? Brand new. Aí depois de 6 meses, um detalhezinho, aí ele faz um detalhe aqui em cima. Demora para voltar, né? Aí depois de 12, aí a gente começa a ver aqui, vou acelerar aqui depois de um ano. Então já não tem nem mais nenhuma pá do impelidor, tá? Bom, aqui esse vídeo é bem legal também, porque esse daqui, ó, mostra uma coisa interessante que, então isso daqui alguma empresa de fabricação de bomba que eles têm lá na empresa deles, uma bancada. Então aqui tem um motor elétrico, e nesse motor elétrico aqui, lembra do nosso brake horsepower, ou pote ABS, né, a potência absorvida pelo eixo da bomba. Então, na verdade, aqui ó, a gente tem esse cara aqui que ele mede a potência. Acho que ele vai dar um zoom aí, deixa eu ver se ele chega perto aqui e dá um detalhe aqui. Ó. Olha lá, ó, ele está medindo 1,5 HP. Então tem um medidorzinho eu não sei como é que, eu não lembro direito como é que chama lá. Eu lembro que em elemento de máquina que a gente vê isso, né? Um dispositivo, acho que é um strain gauge, né? Não sei, que a gente consegue medir o torque, né? Ou não sei se ele está medindo aqui pela corrente elétrica, na verdade, né? Eventualmente ele está medindo corrente elétrica e voltagem e está tirando a potência consumida pelo motor. Pode ser isso. Eu não sei direito como é que isso funciona, mas enfim, está medindo lá 1,5 HP, né? E aqui, ó, toda essa bancada aqui, né, ela é feita de acrílico, então a gente vai ver a bomba ali mais de perto. Deixa ele passando aqui, ele mostra. Aqui está o acoplamento, né, do motor elétrico com a bomba, e a bomba aqui, ó, ela tem uma carcaça de acrílico, então a gente consegue ver o que está acontecendo ali dentro da bomba. Ver o impelidor funcionando e a carcaça de acrílico, tem um medidor de pressão aqui na sucção, um medidor de pressão na descarga, ele tem uma válvula, lembra que a gente falou do controle do head, né, o controle de vazão pelo fechamento de uma válvula ajusante. Então tá aqui, ele tem uma válvula que ele pode fechar e controlar o head do sistema. Ele pode simular diferentes condições de perda de carga. Ele pode simular uma altura, lembra que o head ele tem vários termos lá, né? A diferença de energia cinética, a diferença de altura e a perda de carga. Ele pode juntar tudo aqui fechando a válvula e simular um sistema
qualquer aí que ele está querendo analisar. Ele tem uma válvula aqui, a montante, né, que a gente normalmente tem que evitar por causa justamente da cavitação, mas ele vai mostrar o efeito do fechamento dessa válvula aqui no processo. Aí aqui é um loop, né? Se a gente olhar, aqui ele tem um medidor de vazão, ó, então ele tem tudo definido. Ele tem vazão, ele tem pressão medida ali nos medidores, ele tem potência medida medida pelo medidor dele, né? E deixa eu ver se ele mostra aqui no começo, mas isso aqui é um loopzinho fechado, né? Aqui, ó, aqui tem um tanque, então a água escorre do tanque, vem aqui e volta para o tanque. Então a bomba está só ali, trabalhando ali nessa caixa d'água, num ciclo ali, né? Tá? Bom, aí ele tem um medidor de pressão no flange de sucção, né? E aí ele vai começar a fechar a bomba. Deixa eu botar o som aqui, não sei se... Porque o som da cavitação é muito característico, né? Então, à medida que ele... E aqui, o que eu fiz, ó? Eu apliquei a equação da energia eu peguei aqui e botei um esquema que a gente vinha vendo, né, parecido com o que ele tem ali. A gente tem um reservatório de sucção, que na verdade também é um reservatório de descarga, porque no caso dele a bomba está jogando o fluido aqui para dentro, né? Ele tem uma válvula que ele vai manipular, aí tem um medidor de pressão e vazão aqui, né? E aí, se a gente aplicar a equação da energia entre o reservatório de sucção e a tomada e o flange de sucção, a gente tem essa expressão aqui, né? Então, PS sobre ρg mais ES, PA sobre ρg, VA ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga no sistema ali, né? E aí, se eu isolar os termos na sucção, eu fico com essa expressão aqui. Os termos de energia na sucção são iguais, né? A pressão na sucção aqui sobre ρg mais esse desnível ZS menos as perdas de carga. Então, se eu medir PA aqui, ou se eu multiplicar por ρg, tanto faz, né? Aqui é a mesma coisa multiplicando por ρg, tá? São equivalentes aqui. Então, se eu medir PA e VA, eu tenho todo o meu processo aqui caracterizado, tá? Isso vai ser igual a PS sobre ρg mais ES menos a perda de carga. Tá? Então, ele tem ali isso daqui instrumentado. Então, o que ele está fazendo é manipular esse cara aqui, ó, a perda de carga na sucção. Ele não está manipulando a pressão do reservatório, nem essa altura, mas manipulando esse termo aqui, que é o que ele está fazendo, ele está aumentando o termo de perda de carga, então ele está diminuindo a energia disponível no flange de sucção. E aí, fazendo isso, ele está aproximando a pressão IA da pressão de vapor, tá? Olha só, ele mostra isso aqui, ó. Ele vai começar a fechar a válvula. E aí ele vai mostrar, à medida que ele fecha a válvula, ó, ele mostra a pressão aqui caindo, ó. Olha como é que essa pressão aqui cai, ó. Tá devagarzinho ainda, ó, mas tá descendo. Ele está fechando a válvula. Então a pressão está diminuindo e está perigosamente chegando perto da pressão de vapor da água, que no caso aí deve ser água, né? Nessa temperatura. Então não dá muito. Ó, aqui eu vou aumentar o volume aqui, não sei se vocês vão ouvir direito, espero que sim, mas é o som da cavitação. Mas ele está falando um pouco no fundo, não sei se. Ó. Aí ele fala, não tem nenhuma. Depois, se não estiver dando para ouvir direito o som, tá aqui o link do YouTube, né? Ele está falando, não tem nenhum nada sólido ali dentro, mas ainda assim a gente ouve um barulho sólido, que é justamente o colapso das bolhas de vapor. Ó. E aqui ó, a gente já começa a ver uma região, isso vai piorar bastante, né? Mas já começa a dar para ver uma região aqui de formação de vapor. E ali a gente começa a ver as bolhas de vapor. Aqui, né, está se formando nessa região especificamente porque é um ponto de baixa pressão, né? Mas se ela já entra com essa condição aqui, lá
Lá no flange de sucção isso acontece também, né? Mas ele está enfatizando aqui que a gente consegue ver bem nesse tubo de acrílico aqui transparente, né? Tá, então o barulho é mais ou menos esse aí, se não deu para ouvir direito, depois vocês vejam, aqui está o link do YouTube. E aí ele está simulando aí, né, a formação e o colapso dessas bolhas, e aí ele está mostrando, não dá para ver direito ali no olho do impelidor, dá para ver muito melhor ali para trás, né? Mas eventualmente dá para ver alguma coisa se formando ali. E aí a região de formação das bolhas, né? Tá? Então esse vídeo é interessante também porque ele mostra uma linha instrumentada, como é que uma bomba, é, ela pode ser, isso daqui poderia ser uma bancada de teste também, né, para levantamento da curva ré de vazão da bomba. Então é interessante esse vídeo, tá? Então a ideia é essa, né? Essa é a equação de energia, a gente vai trabalhar nela com mais detalhe mais para frente. Aqui. Tá? Então, além da destruição da bomba, né, a corrosão por cavitação, outros fenômenos se derivam da cavitação. Então, a vibração, porque é o desbalanceamento na distribuição de fluido no impelidor, tá? Então, você tem eventualmente mais gás num lado do que no outro, então você tem um desbalanceio radial e pelo próprio desgaste da peça, né? É um fenômeno muito aleatório, muito complexo, então ela não se desgasta de forma igual. Então, isso traz um desbalanceio radial aí na peça. E o barulho no momento que a bolha colapsa, tá? Vamos dar a nossa paradinha aí, né? São 8h55. E aí, daqui a 10 minutos a gente volta.